Todos. Desculpa aí o início, a gente teve probleminhas técnicos com áudio e aí a gente decidiu por atrasar um pouquinho. Hoje nós temos, vai ser a nossa primeira reunião um pouco mais longa, né? Calma, ele está fazendo uma versão mais fácil para mandar. Peço desculpa a todos pelo atraso, mas tivemos probleminhas técnicos aqui no início. Vamos abrir para uma primeira rodada de considerações iniciais aqui, depois nós teremos uma apresentação que o economista da BH Trans vai fazer para nós, o Arthur, e depois a gente passa para a parte de discussões e debates. Bom, vamos fazer pela roda aqui, começando pela direita. Secretário Valadão, deseja fazer algum comentário? Vereador? Só para justificar, a vereadora Bela Gonçalves está muito envolvida na discussão do auxílio emergencial de Belo Horizonte, vocês sabem, pela questão da pandemia. Uma reunião na Câmara agora convocada de última hora para presidente, porque nós vamos votar isso hoje à tarde. Então ela está lá, mas está atenta aqui, eu tenho um recado a passar. O vereador Reinaldo está a caminho, o vereador Braulio, infelizmente, teve um problema com o sogro, Teoflotone, e acredito que Teoflotone foi lá, dirigiu até lá e trouxe ele, está chegando em 15 minutos, depois de rodar esse tempo todo, mas é uma questão de saúde. Estão todos chegando, desculpa pelo atraso dos meus colegas. E só para pontuar que eu acredito que hoje a nossa discussão mais importante aqui vai girar em torno do subsídio, e eu já de antemão, por sugestão inclusive conjunta com a vereadora Bela, quero tirar daqui depois um grupo de trabalho que envolve mais duas secretarias de Belo Horizonte, sobretudo a da Fazenda, para nós começarmos a pensar, inclusive para já estar disponível na lei orçamentária que vai no final do mês para a Câmara, um slot, um espaço onde caiba o financiamento desse subsídio para o transporte público do capital, que tem a ver com a sustentabilidade, ao mesmo tempo que a gente motive mais as pessoas a usarem o transporte coletivo, que também a gente gere menos poluição na cidade. Acho que esse vai ser o ponto principal que eu tenho a contribuir aqui hoje. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade, presidente Josué, Diogo, Gabriel, Jefferson, Caio e André. Estão aqui presentes, faltando aí Reinaldo, Braulio e Bela. Hoje, obviamente, o tema é extremamente importante, talvez a coluna vertebral disso aí. Nós vamos falar sobre as políticas tarifárias. As ideias são muitas. O Cetra volta a reafirmar que aquele contrato que foi firmado em 2007, 2008, o modelo, o edital de 2007, com o contrato de 2008, é um contrato, para dizer o mínimo, ele é injusto, porque ele, inclusive, recai sobre o usuário catracado todo o custo, todo o ônus do serviço. Então, a missão nossa aqui é achar uma forma. O vereador Gabriel falou do subsídio. Eu acho que a gente, obviamente, dentro dessa temática, precisamos também localizar receitas extras tarifárias, fazendo com que todas as pessoas, todos os beneficiados, direta e indiretamente pelo serviço, possam de alguma forma arcar com este custo. Não apenas aquele usuário catracado, aquele pagante, aquele que todo dia utiliza esse serviço, uma vez que todos os outros, usuários ou não, eles são beneficiados pelo sistema de transporte público. Então, agradecer a oportunidade, acho que o tema de hoje é extremamente importante. E, por fim, eu tinha o interesse de ouvir um especialista, inclusive eu queria indicar o Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, é um pesquisador do IPEA, extremamente competente. Tentamos contato com ele
na semana passada, e o único ponto que ele falou foi o seguinte: olha, até o dia 19 eu estou extremamente ocupado com a defesa da minha tese. Então, gostaria de pedir, viu, secretário Josué, doutor Diogo, que a gente pudesse, de repente, abrir um espaçozinho de alguns minutos aí, em alguma reunião posterior, possivelmente no final do mês, para que a gente possa escutar um especialista do IPEA e que venha tratar, é um pesquisador extremamente competente, que possa tratar e aí também nos ajudar com todo o conhecimento dele. Infelizmente, ele não pôde hoje, por esse motivo, mas se colocou à disposição, que para o final do mês ele está à disposição do comitê. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Então, a gente está empolgados com essa possibilidade de financiamento do sistema do ponto de vista extratarifário, porque isso é algo que o Tarifa Zero, né, defende há muitos anos, desde que surgiu, na verdade, que é a progressividade do financiamento, a justiça social na questão do transporte público, com a sociedade toda arcando com seus custos e se beneficiando dele também, né? O Carlos é conhecido antigo nosso, ele ajudou em várias discussões que a gente já fez sobre financiamento, sobre modelo de concessão. Ele, inclusive, né, ele é consultado e está ajudando a assessorar um projeto a nível nacional, um projeto de lei a nível nacional no gabinete da Luísa Erundina para financiamento do transporte coletivo. E seria ótimo ter ele aqui. Acho que ele é, inclusive, irmão do Sérgio, da Vegatrans. Já trabalhando na Vegatrans. E assim, mas a questão para a gente, eu acho que a gente tem que discutir o subsídio, sim. É fundamental. Mas a gente tem que discutir... o subsídio ele não faz sentido sem a questão da forma de gestão do sistema e de quem controla o subsídio, né? Na verdade, desde julho de 2013, as empresas de ônibus estão totalmente isentas de ISS, e desde abril de 2014 elas estão isentas também da taxa de custo de gerenciamento operacional, que é direto para o Vegatrans. E isso gerou uma série de consequências. Acho que a primeira que a gente não tinha nem exatamente pensado nela, mas é fundamental, é que a Secretaria de Fazenda não consegue fiscalizar de fato as empresas, porque ela não tem um lastro tributário para saber da movimentação de receita nelas, né? Então, assim, mesmo se fosse isentar, teria que ter pelo menos um 0,01% para saber dessas coisas, não tem mais. Mas o principal é o seguinte: de lá para cá foram 300 milhões de reais de renúncia fiscal, que não se reverteram na prática, na melhoria da qualidade do serviço, no rebaixamento do custo da tarifa e outras coisas assim, porque a gente tem uma cláusula no contrato, que é a cláusula 11, que vincula o reajuste tarifário a uma equação paramétrica que não leva em consideração taxas e tributos de uma maneira geral. Então, não adianta, quer dizer, é fundamental que a gente dê o passo do subsídio, mas a discussão hoje é justamente sobre a política tarifária. Não adianta a gente dar subsídio se a gente não tem controle desses recursos e de que maneira esses recursos claramente estão indo ou não para o financiamento do sistema. Então, para além de, né, subsídios e possível renúncia fiscal, a gente precisa, sim, de que a prefeitura e não as empresas de ônibus tenham controle sobre o sistema de bilhetagem eletrônica e sobre a Câmara de Compensação Tarifária, né? Se eu não me engano, o Cetra ainda não apresentou para a CPI nenhum documento de operação, né, a Transfácil, no caso, né? Nenhum documento de operação da Câmara de Compensação Tarifária, apesar de que um dos dois presidentes que foram lá na CPI, um até quase sabia do que se tratava
a forma de remuneração, e o outro, que foi presidente por mais tempo, não conseguia explicar. Então, a gente precisa desses documentos, a gente precisa saber como que é a planilha usada pelas empresas para a gente poder saber como que vai ser a planilha que a prefeitura vai propor para o sistema. É isso, obrigado. Antes da gente passar pelo próximos, né, para você, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu até pedi para colocar aqui, para a gente já decidir, já que eu acho que vai ter um certo consenso com relação a gente ouvir, né, o especialista do IPEA, para a gente já definir a data aqui para a gente fazer. Pelo que eu entendi, ele só pode vir depois do dia 21, não é isso? 23/9. Então sugeriria que a gente marcar, mas assim, no dia 29, a gente ceder um espaço. Eu imagino que a apresentação dele deve ser o quê? Meia hora? E aí a gente colocaria meia hora mais 15 minutos de discussão, ou seja, travaria 45 minutos no dia 29/9 para esse debate. Alguém tem alguma objeção? Então, aprovado. Vamos colocar até aí depois, pessoal, no cronograma, para a gente ter ali na parte, né, apresentação, essa apresentação e a parte de tecnologia junto, né? Perfeito? Por favor, desculpa. Bom dia a todos presentes aqui no nosso comitê. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelo link. Agradecer mais uma vez, né? A gente está tendo a oportunidade de estar aqui e para discutir um tema que é pilar, né, dessa criação do comitê e de importância assim fundamental, principalmente para o usuário do transporte público de Belo Horizonte e, no nosso caso, né, para tanto os permissionários do transporte suplementar como toda a comunidade que depende desse serviço tão importante para a cidade. A gente entende que esse caminho que foi citado pelo vereador Gabriel, do subsídio, ele é necessário realmente e que esperamos que seja realmente construído aí um caminho viável para essa solução. Porém, eu entendo que não basta isso. No caso do suplementar, a gente tem uma necessidade urgente, né, de buscar soluções para questões operacionais. Nós temos algumas linhas deficitárias que elas, com certeza, necessitam de algumas alterações operacionais que vão trazer um resultado tanto para o usuário de melhor qualidade de atendimento, como para o sistema buscar também o seu equilíbrio. Então, isso está sendo já apresentado para a BH Trans, e a gente espera realmente que a BH Trans ela pactue com a gente nesse sentido, para que a gente consiga rapidamente solucionar problemas que a gente tem. Então, assim, é com alegria que a gente está aqui para tratar de um assunto que, com certeza, vai trazer soluções para o nosso patrão, que é o usuário do transporte público, e que ele não fique com esse peso, né, de ter que arcar com o custo total de manutenção dessa atividade essencial para a cidade. É isso. Obrigado. Bom, Caio, também... Enfim, bom, eu vou passar a palavra agora para o Arthur, para ele começar a apresentação aí. São algumas... vereadora Bela, tudo bem? Quer fazer suas considerações iniciais? Alguma... Oi, gente. Estava aqui acompanhando a reunião toda pelo link, enquanto eu estava vindo para cá. Desculpem o atraso. Hoje a agenda está apertada. Mas, olha só,
Só queria reforçar um pouco as palavras aí do André, né, e dizer que dentro da Prefeitura de Belo Horizonte a gente já está discutindo, né, Gabriel, com alguns secretários, a possibilidade de financiamento do transporte. E aí, o que eu sugeriria, já como encaminhamento desse debate tarifário, que a gente sabe que vai ser uma chuva de ideias para apontar caminhos, mas não vamos conseguir sair dessa reunião com nenhuma conclusão, que a gente talvez crie um grupo de trabalho específico para pensar esse financiamento do transporte, como sugestão aqui de encaminhamento dessa reunião. Encaminhamento antes mesmo dela começar, mas a gente já pode ir pensando em projetar objetivos para um grupo de trabalho nesse sentido, sabendo que a gente não vai conseguir esgotar aqui hoje todas as questões. No mais, bom dia para todo mundo, muito bom estar aqui. Obrigado, Bela, pelos comentários. Acho que foi na mesma linha que o vereador Gabriel colocou. Eu ia até sugerir, então, que isso constasse em ata, numa deliberação nossa, a formação desse subgrupo aqui, né, para a gente, depois a gente discute a forma, etc., como que isso vai acontecer, com participação do executivo, quem que seria importante, quem não seria. E a gente já começaria nesse sentido. Bom, eu vou pedir agora para o Arthur Queiroz começar aqui a apresentação. Nós sistematizamos alguns dados, tá, dentro das limitações de tempo e das algumas questões que a gente colocou. Ao final, a gente coloca um conjunto de diretrizes, que são alguns elementos que a gente gostaria de discutir, que são onde alguns elementos que já vêm sendo discutidos na BH Trans e que a gente gostaria de trazer para essa mesa. Não significa que essas diretrizes são exaustivas, é só uma pequena proposta, tendo em vista o que a gente fez no exercício da semana retrasada e algumas ponderações que já vinham em debate dentro da Prefeitura. E aí o demais, depois a gente complementa essas diretrizes, eventualmente complementa o PowerPoint para disponibilizar aí para o público em geral. Então, Arthur, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Então, gente, o Diogo introduziu bem como que vai ser a apresentação. É uma apresentação bem rápida, diferente da semana passada. E a ideia é que seja mais um embasamento assim, para a discussão que vai ser feita após a apresentação. Aí, de início, só relembrando um pouco das alternativas políticas, enfim, que foram elencadas durante o processo de planejamento aí da metodologia RDM e da matriz XLRM. Aí as alternativas, decisões ou políticas que estão associadas à política tarifária naquele momento, né, que a gente elencou, foram essas as principais, né? Modernizar e integrar a política tarifária no sentido de facilitar a cobrança e aquisição de crédito, promover uma redução de custos e uma racionalização da rede, assegurar uma tarifa mais módica, enfim, mudar a forma de remuneração e o cálculo da tarifa, contemplando a introdução do subsídio, né, que já foi muito falado aqui, e alguns resultados que também estão mais associados à questão da política tarifária. Aumento do uso do transporte coletivo e diminuição do uso do transporte individual motorizado, melhoria do desempenho operacional, melhor monitoramento da rede, uma política tarifária acessível e facilitada. Aí, feito isso, né, mais no sentido da gente não perder o fio da meada, a gente passa a discussão, então, da questão da política tarifária e do cálculo tarifário. Aí, nesse caso, pensando mais algumas metodologias predominantes em relação a como fazer o cálculo tarifário, né, a gente destacou essas duas. E aí, de um lado, a gente tem a questão do repasse de custos, né, em que os preços são definidos para cobrir os custos dos serviços com uma margem já pré-definida, e do outro lado, a questão do fluxo de caixa, em que se define o preço fixo ou uma TIR fixa, e a empresa é responsável pela gestão dessa margem. Aí, indo mais para o caso de BH... Oi? Você quer fazer um comentário sobre essa parte? Eu acho que você tem um ponto de vista bem interessante aí sobre essas duas metodologias. Pode ser. Eu estou vendo aceleradíssimo, claro que a última foi um pouco menos sintética, mas Tá, beleza. Arthur, pode ser mais prolixo, por favor. O vereador Gabriel pedindo que as pessoas sejam mais prolixas, isso é inédito. Olha, tá liberado então, hein? super bom, é só porque eu acho que a última apresentação causou um trauma por causa do grau de detalhamento, mas pode que, como esse tema é muito, talvez o tema mais importante desse comitê, não se furte alguma informação importante pela pressa. Beleza. Prolixo Tá. jamais.
Tranquilo, então. Aí, indo mais para o caso de Belo Horizonte, a gente tem alguns mecanismos, acho que todo mundo aqui tem ciência disso, já previstos no contrato, né, que é a questão da revisão contratual, quando a gente busca corrigir pontualmente ou marginalmente algumas perdas ou ganhos que gerem algum desequilíbrio. Tem a questão do reajuste tarifário também, né, que tem um objetivo de recompor aí as perdas inflacionárias que estão envolvidas aí nos insumos que carregam o sistema, né? E, por último, a questão da revisão tarifária, que, nesse caso, é mais para incorporar os ganhos de produtividade com o decorrer dos anos. Aí, passando para esse outro... Deixa eu só voltar aqui, fazer alguns comentários aqui. Você tem, como pressuposto inicial do processo licitatório, que até que os três nobres vereadores aqui do processo de CPI estão apresentando evidências que talvez isso não tenha sido verdade no caso de Belo Horizonte, mas quando você tem uma licitação, o grande pedra fundamental do processo licitatório é que, havendo concorrência, a administração seleciona o menor preço. A partir do momento, e aí nessa metodologia de fluxo de caixa, que você tem um menor preço, você precisa se preocupar basicamente, primeiro, em formas de reajustar esse preço ao longo do tempo, que é a questão de reajuste tarifário, como realinhar o preço, e aí como realinhar o preço a ganho de produtividade, né, que acontece principalmente num contrato de longo prazo, né, seja de 10 anos, como em outras cidades, ou de 20 anos, é muito maior do que um contrato, né, administrativo tradicional, que o máximo é 5 anos. Então, você passa a ter o primeiro problema de reajustar a tarifa ao longo desses 10 anos, ou seja, qual a cesta de índices ou qual o mecanismo de reajuste da tarifa. O segundo é mais com relação a incorporar ganhos de produtividade, ou seja, em 10 anos ou em 20 anos, né, os fatores que produzem aquele serviço podem se alterar, principalmente num serviço que não tem uma característica estática, né? Estava até discutindo com o Arthur ali antes da reunião, onde você tem, num contrato de obra pública, por exemplo, você tem um número de tijolos fixos que são necessários para construir uma parede. No caso de transporte coletivo, você pode construir o transporte coletivo com utilização diferente de todos os fatores. Então, ou seja, seria o equivalente a você construir a mesma parede com um número diferente de tijolos. Então, ou seja, você precisa, ao longo do tempo, né, com o mundo ficando com a tecnologia, etc., isso pode, novas formas de produção podem tornar essa questão diferente, e aí isso tem que ser compartilhado, de certa forma, entre contratante e contratado, no caso, entre setor público e empresas. E você tem a questão de revisão do contrato, quando você tem eventos ou preferências que mudam ao longo do tempo. Ou seja, quando você quer alterar parâmetros de qualidade, ou você tem algum evento, né, como no caso a pandemia, que altera as condições iniciais do contrato, então você tem regras de revisão do contrato. Então, são esses os 3 elementos que estão ali no contrato. Eu já falei isso reiteradamente, e aqui não estou nem questionando aí, né, aqueles que fizeram o contrato originalmente, mas o fato é que o contrato, em 2007, 2006, 2007, quando ele foi elaborado, ainda estávamos caminhando né, na regulação, gestão e formulação de contrato de longo prazo. Então, as cláusulas do contrato, nesses 3 itens, são muito mal redigidas, não são claras e não necessariamente são aderentes ao interesse público aí no longo prazo, como a gente observou aí com o decréscimo de qualidade sistemática do contrato, né, do serviço prestado por meio desse contrato, e na quantidade de multas aplicadas, no relacionamento entre contratante e contratado, que certamente não é dos melhores, para dizer o mínimo. Tá bom. Desculpa, Arthur, pela interferência. Por favor. Eu queria só salientar, presidente e todos, que, normalmente, o material, eu não vi ele ainda todo, mas a tendência é essa, que a análise sempre é focada no contrato do transporte convencional. E, via de regra, o transporte suplementar não é abordado nas análises.
né, parece que vai seguir assim, e não vai se falar aqui da licitação, de qual é o comportamento, né, do transporte suplementar nessa ótica que está sendo colocada aí. Então, salientar que a gente precisa também olhar para o transporte suplementar e ver o seguinte, que no edital ele propõe um equilíbrio de uma receita que ela não se viu ao longo desse período que nós estamos, desse novo contrato, e dificilmente a gente vai ter a receita prevista lá. Então, só para ressaltar a necessidade urgente, que eu já falei aqui, de fazermos alterações na estrutura do serviço nosso, no sentido de buscar melhor atendimento até e demandas reprimidas, que com certeza existem, né? E, além do que, aquelas soluções que a gente vai buscar aqui no comitê. Obrigado. Bom, obrigado, senhor Jefferson, pela consideração. Acho importante mesmo que a gente consiga contemplar isso nas próximas apresentações. Aí, dando continuidade, gente, uma próxima discussão também que a gente, mais no sentido de... Uai, peraí. Mas no sentido de demonstrar, enfim, e passar as informações, embasar a discussão, essa é a divisão dos grupos tarifários, né, de Belo Horizonte, e aqui a gente também, embora a informação ainda não esteja atualizada com os últimos dados, a gente resolveu incluir na apresentação para que, enfim, considerávamos informação importante e, como incluímos de última hora, ainda não conseguimos atualizar. Mas aí os grupos tarifários em relação à porcentagem de viagens que são realizadas por cada grupo. Com isso, a gente tem uma média, né, da tarifa, sem considerar os benefícios de integração, de R$ 4,12. E aí, para além disso, tem uma discussão também que a gente resolveu introduzir no slide, que é em relação à integração temporal, que, como eu disse, não está incluída no cálculo dessa tarifa média ponderada aí embaixo. E em relação à integração, acho que também todo mundo sabe, né, a política que é feita é de dias úteis e sábados, a gente tem um desconto de 50% nas viagens seguintes, com um intervalo de 90 minutos. Em domingos, 2 viagens no mesmo sentido, com o pagamento de uma única tarifa, nesse intervalo de 90 minutos. E, em relação às estações de transferência, a gente tem uma integração livre, portanto, livre de transferências nesses locais todos os dias e todos os horários. Aí, em relação ao reajuste tarifário, né, essa discussão que, em alguma medida, a gente já... Arthur, Oi, desculpa. só para poder dar como exemplo, né, do que eu acabei de falar aqui. Você vê que o grupo tarifário se dividiu em 3, sendo que o suplementar ele apresenta mais 2 que não estão colocados aí. Só como exemplo de perceber que a ótica não é a de incluir o suplementar nas análises. Tá ok? Então, nós temos aí um grupo de 3,65 e um grupo de 1,65. Ok? Obrigado. Bem pontuado, senhor Jefferson. Faremos esse esforço de incluir nas próximas também. Aí, como eu estava dizendo, acho que essa discussão até já foi, enfim, debatida aqui minimamente, que é a questão do reajuste tarifário e como que a gente consegue estabelecer, né, quão grande é esse desafio de estabelecer um índice ou uma cesta de índices que representem todos os custos que envolvem no sistema, né, que envolvem o sistema. E aí, com o intuito de fazer isso, o que está previsto no contrato é essa fórmula paramétrica que considera, né, 25% da variação do diesel, 5% da variação de rodagem, 20% da variação em relação aos veículos, né, a frota, 45% com os gastos, a variação com os gastos em pessoal e 5% com a variação em outras despesas. Eu acho que o André está... Vai lá. Não, mas pois é porque, enfim, bom dia, gente. Então, eu acho a ideia central é discutir isso, né? Eu acho que é importante colocar esses 2 modelos, repasse de custos
e fluxo de caixa. E, assim, eu acho que a primeira coisa é a seguinte, quando você... lá naquele slide que você coloca essa comparação, a ideia quando se coloca assim repasse de custos, a ideia é assim, todo custo que aumentar vai ser diretamente repassado para o usuário ou diretamente repassado pela tarifa. E a primeira coisa que, desde 2012, pelo menos, a nível federal, isso não é necessariamente verdade, porque a lei federal que estabelece a política de mobilidade urbana nacional, né, a 12.587, ela estabelece uma divisão entre a tarifa de remuneração e a tarifa pública, né? Então, assim, a tarifa pública é a tarifa que assim, pode até ser zero, né? Ela pode ser qualquer tarifa que você queira cobrar do público, e a tarifa de remuneração seria o quanto que você pagaria o prestador do serviço por ter prestado o serviço, né? Eu acho que a ideia do fluxo de caixa ela tem alguns méritos, mas quando você pega na prática o que aconteceu aqui em BH e você olha essa planilha, essa fórmula paramétrica, o que acontece é o seguinte: a ideia do repasse de custos ela também tem a ver com o fato de que a ideia do fluxo de caixa ela traz um incentivo para a eficiência. Está até escrito no slide do Arthur, assim. Mas o incentivo para a eficiência para as empresas de ônibus é reduzir custos, e essa redução de custos não é uma redução de custos que torna a qualidade do transporte melhor. Pelo contrário, o que aconteceu, e a gente viu, assim, isso é concreto, todo mundo sabe disso, demissão de cobradores, redução do quadro de horários, precarização do serviço, e assim, foram reduzidos todos os custos que existem no sistema sem que isso fosse repassado para a tarifa. A ideia do contrato é que, a cada 4 anos, você pudesse fazer uma auditoria do serviço em que você tivesse objetivamente, você soubesse objetivamente qual era o custo dele e comparasse com a receita e falasse assim, então vocês praticaram um preço maior, ganharam uma receita maior, então a gente vai tirar isso na tarifa. Primeiro, tirando em 2013, a tarifa nunca caiu, né? Então, assim, tem um momento muito específico que a tarifa cai. E segundo, e acho que esse é o ponto central, não tem a aferição de custos reais das empresas de ônibus é muito difícil. Ela é a verdadeira caixa preta, ela é muito obscura, porque as empresas, como a CPI tem demonstrado, elas não são... Você olha para elas do ponto de vista contratual da prefeitura, você olha para elas como uma entidade, um CNPJ só que elas têm integração vertical, então elas têm muitas vezes outras empresas que entram na cadeia que ajudam a diminuir os custos dela, né? Tem empresas de ônibus, não em Belo Horizonte, mas tem empresa de ônibus que é dona da Caio Carrocerias, né? Então elas conseguem comprar uma carroceria de ônibus mais barato, mas principalmente combustível, pneu, etc. E elas têm empresas em outras cidades, então Montes Claros, Uberlândia, São Luís do Maranhão, etc. Elas são um grupo empresarial que mexe com o mesmo serviço e consegue fazer esses repasses de custos para elas. Então, assim, você nunca vai conseguir estabelecer o quanto que elas gastaram. Então, o importante é que você estabeleça um custo de eficiência, o que deveria ser o custo que o município reconhece como custo por quilômetro, o custo efetivo daquele sistema. E é isso, quando você olha essa forma, tipo, a modelagem é interessante, a ideia é interessante, mas a prática é muito perniciosa para o usuário, porque você joga para de 4 anos tentar aferir o custo, você não vai conseguir, e o que acontece no dia a dia, 24 horas por dia, corta os custos o máximo possível para ganhar em cima da fórmula paramétrica no final das contas. Assim. Então, assim, o que está colocado aqui em discussão, que é a repactuação do contrato, o que eu defendo é que a gente repactue o contrato no sentido de que a política tarifária não seja baseada no modelo de fluxo de caixa, e sim no modelo de repasse de custos. Mas no modelo de repasse de custos que a gente tenha
ideia do que é o custo de eficiência, a gente tem um tempo menor e a gente, principalmente, tem o controle dos recursos. Porque é isso, o outro instrumento que a gente tem, e a gente já debateu muito isso, para tentar fazer com que as empresas não rebaixem o custo de maneira ilegal, que são as multas, também foi provado na CPI, que é absolutamente inócuo, né? Não é um instrumento de gestão. É um instrumento administrativo, mas não é um instrumento de gestão. Ele não vai fazer aumentar o serviço, diminuir o serviço, o cobrador ficar dentro do ônibus ou coisa que vale. Então, assim, para considerações iniciais, é isso. Não, obrigado, André. Só fazer um comentário aqui. Acho que você colocou ponderações importantes, e é por isso que eu já te instigado desde o começo, que é a sua preferência, que eu sei, por repasse de custo. Acho que ambos os modelos eles têm vantagens e desvantagens. Há um problema, que é o problema clássico, né, de agente principal e de problema informacional. Em ambos os casos, a gente precisa conhecer o setor de forma profundamente, tem uma grande discussão se isso como fazer isso, e se isso é possível de fato ou não, observar os custos. Né, você tem várias soluções aí testadas internacionalmente. O fluxo de caixa é o que vem ganhando mais vamos dizer assim, é o modelo que vem sendo mais testado desde a década de 90 para cá, substituindo, inclusive, muitos lugares, o repasse de custo, como em rodovias, como ferrovias, como em outros lugares. E eu acho que, no final das contas, ambos têm suas vantagens e desvantagens, mas a gente não pode julgar, e eu acho que a gente não deveria julgá-los pelas disfunções, né? Eu acho que o modelo que tem hoje em Belo Horizonte ele é altamente disfuncional. Ele não contém, o fluxo de caixa ele não é detalhado, né, de acordo hoje com as boas práticas. Então, por exemplo, você não consegue identificar custos como cobradores, como gasolina, como etc. Coisas que, por exemplo, em modelos já aprovados pelo TCU em concessões de rodovia, você consegue já fazer. Então, por exemplo, se um caso uma concessionária de rodovia, isso acontece aqui em Minas Gerais, onde eu já trabalhei com regulação de contrato de rodovia, se a concessionária deixa de fazer, né, uma intervenção de segurança viária, uma obra nova, esse valor está no fluxo de caixa e você consegue movimentá-lo para frente de alguma forma. Né? Em alguns modelos agora que o TCU vem aprovando, inclusive nem esses custos estão identificados, deve ser tudo feito por custo marginal, ou seja, fazendo a aferição daquele custo naquele momento. Então, ou seja, na verdade, são duas questões. Né? Uma que eu concordo com você, que a gente tem que ver se esse é o modelo que a gente quer, e um segundo, que eu acho que é tão importante quanto o primeiro, até para tomar essa decisão, é quão disfuncional é esse modelo. Né? Ou seja, o modelo de fluxo de caixa do contrato de concessões de Belo Horizonte, ele é ultrapassado vamos dizer assim, inapropriado, para se dizer, inapropriado, digo, não segue as boas práticas, para dizer o mínimo. Assim. Então, são duas coisas que eu acho, assim, para a gente julgar qual modelo que a gente quer, a gente tem que ver também quão disfuncional foi e quão disfuncional esse outro modelo também pode ser, até para ficar claro para tomar de decisão. Obrigado. Arthur, por favor. Não, na verdade, eu acho que aqui a gente chega no gargalo de que hoje, assim, estou entendendo que existe um consenso de que a fórmula paramétrica ela é disfuncional, porque ela vai ser sempre inflacionária e, no atual modelo, ela não permite a gente aferir o fluxo de caixa das empresas. Por isso que foi batizada de caixa preta da BH Trans todo esse processo. Né? Acho que isso é consenso, e estou entendendo que também o Diogo coloca isso como um consenso, né, Diogo? E aí, acho que assim, as questões mais acho que profundas desse debate, uma foi trazida aí pelo André, que falava que, como com a isenção de ISS, se quer controlar o fluxo de caixa para cobrar impostos das empresas, a prefeitura deixou de fazer. Então, hoje, a gente não faz a mínima ideia quanto que as empresas lucram ou têm de prejuízo dentro desse sistema. Não tem a mínima ideia desses fluxos. Né? Isso porque a bilhetagem e a Câmara de Compensação Tarifária foram passadas diretamente para a operação da Cetra através da Transfácil.
Então, eu acho que uma das questões centrais que se aponta nesse modelo, né, é a necessidade do poder público retomar o processo de controle sobre a bilhetagem e sobre a Câmara de Compensação Tarifária. Só essa ponderação que eu acho que caminha, inclusive, nas questões que o Diogo estava trazendo, né? A gente precisa retomar o controle sobre isso, informacional, mas não só. Só um comentário, eu concordo com você, mas alguma forma de reajuste tarifário tem que haver. Né? Ou Com seja, certeza. e aí Não, mas a gente não está falando da ausência de reajuste. mas pela forma paramétrica. Né? Talvez a forma paramétrica não seja melhor. Porque eu acho que aí entra naquela discussão que o André colocou muito bem, que é, seja, beleza, nós temos que reajustar, mas não necessariamente o que as empresas receberão no contrato tem que ser igual àquilo que o usuário paga. Não, só para deixar claro, eu acho que a gente concorda, só tô organizando o pensamento assim para... Eu queria perguntar ao André se você tem aí, nesses seus estudos, alguma coisa já é praticado sobre o custo padrão. Porque o custo por absorção, como você falou, ele é complicado, porque ele baseia na contabilidade da empresa, você não tem acesso ao rateio interno, né, de custos indiretos. Né? Mas, no caso do custo padrão, e você conhece algum modelo no Brasil de transporte que a gente possa ter como objeto de estudo? Então, na verdade, você tinha uma planilha que era o custo padrão, que era a planilha JPOT, que é a planilha que informa a BH Trans até 2008. Até o JPOT foi extinto em 2008. Né? Sim. Na verdade, a planilha JPOT não foi formalmente atualizada desde 96. Assim, você tem técnicos na BH Trans, você tem capacidade técnica na BH Trans para atualizar essa planilha com muita tranquilidade. Porque, assim, o que a planilha de custo, ela vai levantar todos os elementos de custo, né, a planilha padrão, e ela, basicamente, ela faz o cálculo, que é diferente dessa equação, obviamente, mas, assim, essa equação só está levando em consideração o preço. Não tem quantidade e não tem produtividade. Não. E a planilha, ela leva preço do insumo, quantidade utilizada do insumo e a produtividade dele. Então, tipo, se o pneu roda 100 mil quilômetros, se ele roda 50 mil, se ele roda 70 mil, isso é um parâmetro da planilha. Em 2017, a ANTP, a Associação Nacional de Transporte Público, ela publicou uma planilha que ela quer que seja a base dela, que é a planilha ANTP. E ela tem inovações e tem questões, assim, a gente não tem total acordo com toda a planilha, mas ela é a planilha mais atualizada, assim, entendeu? Então, ela tem, por exemplo, remuneração sobre seguros colocados lá, eu acho. Ela tem remuneração sobre a prestação. A planilha de JPOT, ela tem remuneração só sobre o capital investido. E a planilha ANTP, ela tem remuneração sobre a prestação de serviço também. Sim. Então, e a base de cálculo é diferente. A prestação de serviço é a receita tarifária toda, o capital investido seria só o capital investido. Então, existe uma discussão, mas isso é uma discussão bem tranquila de se fazer. Isso é uma coisa que quem se forma em transporte traz consigo, assim, eu acho. Tem que aprofundar nisso. E fazer só um comentário aqui, porque as tabelas também não necessariamente são a verdade absoluta em termos de custos. Não são. Então, ou seja, é uma visão de custos, e o que a gente observa na média, principalmente com outras tabelas que não são a de transporte, como, por exemplo, Ciclo Sinap, tabela DR, tabela CETOP, que quando se faz uma licitação, há grandes descontos nela. Então, ou seja, isso é uma forma de capturar preços de mercado, que é uma atividade complexa. Eu já trabalhei com formulação de planilha, o senhor secretário também, com a tabela SUDECAP. Não é uma atividade trivial, não é uma atividade sem seus problemas informacionais e não é uma atividade que garante aderência com a inflação. Tivemos, por exemplo, durante o período em que a BH Trans utilizou planilha, tivemos um crescimento, né, uma tendência de crescimento da tarifa maior do que a da inflação, o PCA medida regularmente. Então, ou seja, são duas formas de você fazer uma cesta de índice. Uma cesta de índice baseada numa forma paramétrica com custos originais do contrato atualizados por índices inflacionários captados ou feitos pela GV, feito por outras instituições, né, como no caso de construção civil, que o senhor sabe muito bem, o secretário Valadão usa-se muito o INCC,
né? Porque aí já tem uma cesta de índices, vamos dizer assim, discutida no mercado e bem aceita, e que seria semelhante à nossa fórmula paramétrica aqui na ausência de uma instituição que calcule essa cesta de índices de forma independente. E a outra seria utilizar a tabela. Eu acho que a gente pode até pegar uma obra pública qualquer, por exemplo, e dar um exemplo, a tendência de crescimento se usar o INCC e se usar tabelas públicas. Entende? Assim, acho que são duas formas de medir a mesma coisa, onde uma com problemas informacionais semelhantes, né, mas diferentes, e com questões operacionais também, custos de operacionais diferentes. Sim, eu acho que é importante dizer isso. Não tem uma fórmula que vai resolver os problemas do custo magicamente. Todas vão ter vantagens e desvantagens. Mas a questão da planilha padrão é que ela acompanha mais de perto a prestação de serviço e ela pode ser um instrumento de gestão do serviço, de ampliação ou diminuição da prestação de serviço, da qualidade do serviço de uma maneira geral, assim. E aí a discussão tanto e é isso, assim, quando você coloca a prestação de transporte público é uma atividade econômica muito específica e ela tem índices específicos e custos específicos que tem que ser verificados mesmo, mas eu acho que é difícil comparar tanto com concessão de estrada, assim, ou mesmo com construção civil, que já é uma coisa mais, mais cotidiana, assim, mas é bom a gente ter esse debate bem colocado. E aí vamos, para voltar a palavra com o Arthur, se me permite, André, assim, acho que você vai concordar comigo. Por questões informacionais e processo de licitação para obter menor preço, ganhou o Prêmio Nobel ano passado. Se a gente resolver esse problema aqui, o André, que é economista, pode ser candidato ao Prêmio Nobel. Mas, enfim, é uma questão realmente difícil e cheia de melindres, que eu acho que é a nossa escolha aqui. Ela é muito importante, porque ela vai reverberar aí, positivo e negativamente, por vários anos. Por favor, Arthur. Bom, vamos lá. Aí, agora, uma outra discussão também que a gente resolveu colocar aqui no slide para trazer também para a discussão que o comitê vai fazer é em relação às receitas. Aí, para isso, vou só passar mais rápido, porque é esse modelo aqui mais que a gente vai visualizar. É um exercício que nós fizemos, na verdade, para tentar estimar qual que é o impacto da quilometragem rodada em relação às receitas, né? E aí, a gente estimou alguns modelos e vamos focar nesse aqui especificamente, que a gente colocou alguns efeitos fixos, né, para qual consórcio, para qual ano, né, que... Você quer falar alguma coisa, Diogo? Deixa eu só explicar o raciocínio disso aqui, porque aí entrou num assunto mais técnico, que talvez a gente possa até andar, mas só a lógica. Nós temos aí, vamos dizer assim, em termos gerais, dados das empresas por linha de receita. Não estou nem entrando para o lado de custo, estou falando só receita. Então, ou seja, se o sistema funcionou com aquela receita média, quer dizer que ele estava equilibrado e ninguém falava, vamos dizer assim, tirando o tarifa zero, em subsídio há 10 anos atrás, vamos colocar assim. Não sei nem se o tarifa zero existia 10 anos atrás, então desculpe se o meu... Então, há 10 anos atrás, então, minha afirmação pode ser corrigida da seguinte forma: ninguém falava de subsídio há 10 anos atrás. Então, o ponto a gente fez um pequeno exercício de como essa tarifa evoluiu ao longo do tempo, assim, como a receita por quilômetro rodado evoluiu. Então, a gente fez algumas análises aí, que eu queria manter aqui só para a gente colocar os efeitos, né, a gente colocou uma variável por ano para a gente identificar como que essa receita por quilômetro veio caindo ao longo dos anos, e a tarifa média quilométrica ali com alguns outros efeitos fixos por consórcio, fizemos por vários testes aí. Só para a gente começar a discutir, ou seja, se em algum momento a gente for discutir uma revisão para pagamento por quilômetro rodado, só para colocar quanto que foi remunerado por meio de tarifa por quilômetro ao longo dos anos. Por favor. Acho que a próxima slide, Arthur, vai ser mais interessante para as pessoas verem, assim, que é o do Power BI. Tá. É isso. Acho que o Diogo já explicou bem o que era a intenção do modelinho que a gente rodou e, enfim, os resultados também. O próximo slide, como o Diogo falou, a gente tem, desse lado aqui, né, o lado esquerdo, a gente tem uma apresentação do Power BI que a gente fez, que é tentando identificar
quanto seriam as receitas por quilômetro rodado em relação também às linhas. Está difícil de ver, imagino, mas aqui também cada bolinha aqui refere-se a uma linha específica. Aí aqui os dados de 2019, enfim, total anual de transações de 243 milhões, a receita por quilômetro ficou com uma média de R$ 8,52, e, nesse caso, em 2019, a gente tinha 293 linhas. Isso. Aí... Que é o que está mostrado naquele quadro anterior, e aí é mais visual, né? Isso. E aí aqui também, né, para contribuir, traçamos também o modelo para 2020, né, só para verificar a diferença aqui, 2019 e aqui 2020. Bom, dando continuidade, eu estou passando rápido alguns, só porque a gente resolveu ocultar, mas aqui não ficou ocultado, então. Aí aqui, mais no sentido de passar algum comparativo, né, para essa questão, principalmente da composição dos custos, eu peguei também como que se dá essa composição de custos em duas cidades, né, no caso São Paulo e Brasília. E aí tem algumas diferenças em relação a como é em Belo Horizonte, né, mas acho que depois a gente vai discutir isso mais profundamente. Aqui também outro comparativo, aí um comparativo em relação às referências internacionais, né, qual que é o modelo que Londres utiliza, quais que são as gratuidades, quais são os descontos, né? A gente vê que, né, nessas referências internacionais tem alguns aspectos que são mais marcantes, assim, né? As políticas tarifárias são muito mais complexas, há um nível de especificação, né, de diversificação da tarifa maior, né? Se a gente consegue diferenciar melhor o consumidor. Então, por exemplo, a tarifa unitária lá de Londres, ela pode ser reduzida por uma questão de integração temporal, ela pode ser reduzida também se houver a compra de bilhetes que são temporais, né, diário, semanal, anual. Há esses descontos que acho que o mais diferente, assim, mais marcante é em relação a esse Job Century Plus, né, que é o desconto para quem está procurando emprego. Então, assim, você tem uma forma lá de que eles consigam registrar e incluir essas pessoas no cadastramento lá de pessoas que estão procurando emprego, e essas pessoas têm um desconto de 50% da passagem. Além disso, né, de todas essas especificações que reduzem o valor da tarifa, tem também a questão das zonas tarifárias, né? Acho que o território da cidade, enfim, consegue ser muito bem dividido para que haja também diferenciação do preço da tarifa em relação à zona, né? Qual região da cidade que a pessoa está. Aí, passando para as diretrizes, que eu acho que é o ponto final da apresentação, a gente destacou algumas coisas com base no que já havia sido discutido também durante aquela dinâmica que a gente fez para começar as discussões do comitê. Aí, acho que as 4 principais que a gente elencou, né, nada impede que também outras coisas surjam e a gente discuta, é a questão da modicidade tarifária, né, no sentido de cobrar um preço que seja compatível com a renda dos usuários pagantes, em relação também ao incentivo, né, de viagens fora do pico, no sentido de tentar achatar um pouco a curva de como que é a demanda, né, durante o dia. Em relação também à progressividade da cobrança, como que a gente consegue tornar, como foi discutido também nas primeiras reuniões, menos regressivo o sistema, né, o financiamento do transporte. E, por último, essa questão do controle de desembarque, no sentido de que a gente consiga dar um incentivo para o usuário, né, de falar aonde ele está desembarcando com uma redução do preço da tarifa. Aí, aqui, só no sentido de tentar mostrar como que a gente está pensando, que essas são 2 curvas, né? Os passageiros transportados por hora e as viagens realizadas por hora. Isso num dia específico, dia útil. E aí, como que a gente consegue, cobrando uma tarifa diferente fora pico, tentar achatar e tornar um pouco mais plana essa curva, sem esses declives muito altos, né? E aí, para isso, a gente tem alguns casos que são que podem servir de inspiração, né? No caso, Fortaleza, Santiago, Londres, e a gente tem também um estudo que foi feito em João Pessoa, né? Tem um artigo científico que
foca na questão de João Pessoa, que mostra que 69% dos usuários estariam dispostos a mudar o horário da viagem para obter algum tipo de economia. Isso é um argumento favorável a essa questão de diferenciar a tarifa por hora que a viagem é realizada. Aí, benefícios, eu acho que é claro, né, reduz as lotações, aprimora um pouco a qualidade do serviço e reduz o custo operacional. Bom, por último, essa questão da modicidade tarifária, isso, inclusive, é um artigo do pesquisador do IPEA, né, que vai vir aqui futuramente também, então, conforme foi decidido aqui, fazer uma apresentação para a gente, que ele faz uma discussão também em relação à modicidade, em um dos artigos dele, e coloca uma comparação de como que é a dinâmica dos gastos per capita das famílias brasileiras com o transporte público. E esse gráfico é bem sintomático, né? A gente vê que aqui a linha tracejada é a porcentagem da renda que é gasta e a coluna aqui, né? A coluna é o quanto é gasto por mês, né? Então a gente vê que, né, é uma tendência decrescente alta aí em relação, tem uma correlação negativa forte, né? Quanto maior a renda, menor o gasto em relação à renda sobre o que é gasto do transporte público. Eu acho que é isso. Em relação às diretrizes que a gente estava passando, foram essas 4 e a apresentação se encerra por aqui. Arthur, só pedir um favor. Deixa no slide das diretrizes para a gente construir o debate, porque pelo menos eu acho que o objetivo hoje é a gente sair aqui com diretrizes nesse sentido, pelo menos é a minha visão aqui do debate, mas se alguém tiver alguma proposta diferente, etc. Por favor, vereador Braulio. Bom dia a todos. Eu gostaria de tecer alguns comentários aqui, presidente Diogo. Vim acompanhando a todos os detalhes da nossa reunião e vejo que, assim, para a gente conseguir achar um caminho, a gente, de fato, vai precisar de entender e propor pilares que ancorem, de fato, o restante da discussão. Todas as diretrizes que estão postas nesse slide são importantíssimas, né? E a questão é como fazê-las funcionar, né, a partir da plataforma que se vai estruturar. Então, a gente está falando aqui em repactuação do contrato, então eu entendo que a gente está falando em como controlar, como gerir, como fazer. A questão de uma empresa, qualquer empresa, né, ela tem como objetivo ter a sua lucratividade e, portanto, ela vai gerir receitas e vai gerir despesas. E, por mais que a gente queira controlar tudo, na verdade, você acaba não controlando nada, porque se você tentar ir a fundo, igual a discussão mesmo da questão da planilha de custos, você vai dentro, você não tem um controle total. Então, eu entendo que a gente tem que, de fato, pensar num modelo que vai simplificar a gestão de uma forma geral e o próprio mercado vai começando a se regular. Aquele gráfico que colocou o valor médio da tarifa por quilômetro é um excelente indicador que a gente já tem. Ele é um histórico que a cidade construiu ao longo desse tempo e ele, sim, pode ser a nossa primeira referência. Por quê? Independente de qualquer outra tabela, de qualquer planilha, ou até dos próprios índices inflacionários que a gente possa vir a colocar em prática, a questão é o custo por quilômetro. Esse é um dado direto. A gente tem histórico desse número para chegar e falar o seguinte: olha, o valor médio de referência no mês X é esse. E, a partir daqui, você começa a fazer uma gestão que seja por correção de índices inflacionários, mas que pode ser uma gestão que não de controle instantâneo, mas que seja um controle em intervalos menores. Não num contrato de 20 anos, você fazer gestão disso de 4 em 4 anos, não faz sentido. Mas você pode fazer esse tipo de aferição anualmente para ver se tem algum descolamento da informação. Agora, o ponto-chave é, na hora que a gente começou essas propostas todas, e na primeira reunião, aquele slide que eu trouxe também, é que se a gente colocar a bilhetagem para um lado, a gente está separando a receita do sistema para um lado.
e com todas as flexibilidades que a gente gostaria de dar, igual a gente está colocando, a modicidade tarifária, questão de progressividade de cobrança. Você pode criar N outros parâmetros, inclusive aquelas sugestões que foram colocadas ali, tanto em outros países como em outras capitais, fundamental. A gente pode, de fato, pensar em estratégias, mas a gente está trabalhando em qual lado da conta? A receita do sistema. Do lado do custo do sistema, que eu acho que é o grande X da questão, o custo do sistema está diretamente proporcional ao número de linhas e a quantidade de horários. Ou seja, quanto mais se roda na cidade, quanto mais ônibus tem, mais bairros sendo servidos, o custo vai aumentar. Óbvio, né? E quando a gente fala de índice de qualidade, não só a questão da qualidade do ônibus, se ele está com todos os equipamentos em funcionamento corretamente, mas a gente está falando o seguinte: quem está projetando o sistema, quanto mais custo ele colocar lá para aumentar a qualidade de atendimento, essa conta tem que ser paga por alguém. Não existe almoço grátis. A gente vai tendo cada vez mais o custo sendo aumentado. Então, a discussão de subsídio do sistema, por exemplo, só vai fazer sentido se a gente entender quanto que o sistema custa e quanto que você arrecada no sistema, independente da política tarifária, que eu acho que ela tem que ser flexível. A gente tem que pensar na questão da territorialidade. Nós temos que pensar em todas essas situações que a cidade coloca. Mas falar em subsídio, a gente vai ter que entender qual que é a diferença entre a receita total e a despesa total, o custo total. Agora, ir para controlar o custo dentro das empresas é uma operação assim, absurdamente complexa. A gente sabe que não vai ser viável no final das contas, mas um indicador que a gente tem em mãos pode ser o indicador para a gente montar essa estaca zero de uma nova concepção. A discussão aqui, né, é a gente entender qual que seria o melhor caminho para a reestruturação do contrato. Eu entendo que o melhor caminho que a gente tem que fazer é separar bilhetagem, separar a programação do sistema e separar o prestador de serviço. Por quê? O prestador de serviço de transporte, a gente tem um indicador já na mão. Se ele vai ser o suplementar, seu Jefferson, ou se ele vai ser um transporte convencional, ou se no futuro vai ser um outro modal, ou se vai ser, inclusive, modais que hoje a gente não usa com veículos menores, né? Igual a gente tem aí até o próprio motorista de aplicativo, enfim. Como que a rede vai se estruturar, a gente vai definir, atender os requisitos, obviamente, requisitos de atendimento de regiões, quadros de horários, etc. e tal, mas isso sim vai viabilizar a gente calcular o custo do nosso sistema. E, do outro lado, vem a bilhetagem, que, inclusive, é importante que ela seja uma gestão pública, mas que também não seja um dinheiro, de forma alguma, misturado com o dinheiro do município. O ideal é que ela seja feita, inclusive, por meio do fundo, que já está devidamente colocado no nosso plano diretor. Então, eu entendo que o caminho proposto da gente separar esses 3 pilares talvez seja o caminho para a gente construir todas essas diretrizes que estão sendo colocadas. Então, a gente ter bilhetagem separada, como sendo a receita do sistema, vinculado ao fundo de mobilidade. A parte de custo do sistema, a gente pode partir dessas referências que já estão sendo monitoradas há mais tempo, que vão nos dar um índice de custeio por quilômetro. E, por fim, o último pilar é quem programa o sistema, porque quem programa o sistema é que vai ter a interação de atender o usuário que está lá no CRTT falando que a linha devia ir num quarteirão acima a mais, ou que um determinado bairro precisaria de ter uma linha nova, ou uma linha entre bairros, ou uma linha de vilas e favelas, enfim. A demanda da cidade ela está sendo sempre colocada. Quem programa o sistema vai definir, a gente vai aplicar essa demanda, mas na hora que essa decisão for tomada, eu gerei um custo. E o que é esse custo, basicamente, né? É o quilômetro rodado, que a gente já tem o indicador. Agora, o que seria a discussão do subsídio? Vai ser essa diferença. Eu acho que é muito difícil falar em subsídio se você não sabe nem quanto custa, nem quanto você arrecada. Você vai subsidiar o quê? Como? Quanto custa essa conta? Então, para a gente partir para uma linha de quantificar, a gente vai ter que começar a ancorar essas referências. E eu não sei se é muito ousado, Diogo, falar assim, né? Porque, obviamente,
por trás de cada linha, talvez, num contrato, né, existam N sistemas de gestão operando, uma série de dados que vão ter que ser monitorados, gerenciados, e muita gestão, muito controle, muito cálculo, porque é um passo importante que a cidade vai dar, obviamente. O que eu tenho certeza, até pelas conversas que eu tive com o pessoal dos suplementares, né, a gente sabe hoje que provavelmente a conta não está fechando, e não vai fechar mesmo. Daqui a pouco você vai ter empresas, que no caso do suplementar é interessante porque cada empresário é dono de um ônibus e ele mesmo dirige um ônibus dele, né? Daqui a pouco esse pessoal está quebrado. Por quê? Você tem hoje uma evolução de custo não só do combustível, mas também dos demais insumos que um veículo tem para rodar. E se ele não estiver faturando a contento, ele vai gerar um déficit e depois esse déficit vai ser impagável. Você vai acabar quebrando as empresas que operam o próprio sistema. Óbvio que, quando a gente fala de um microempresário em operação, né, salva as proporções, mas vai acontecer para uma empresa que tem uma frota grande também. Então, é o seguinte, como posicionar isso tudo? O que é subsídio? Então, para a gente falar em subsídio, a gente vai ter que partir para o cálculo. Qual que é a rede que a gente quer, a rede instalada, e quanto a gente vai faturar em cima dessa rede, e aí sim essa subtração aparece, e aí o município tem que decidir se ele quer, de fato, pagar por essa diferença, né, ou pagar menos, ou até mesmo pagar mais, que, por exemplo, a proposta do tarifa zero é de pagar integralmente, né, criar uma situação onde 100% desse custo seja pago não diretamente pelo próprio usuário. Então, enfim, para finalizar, eu acho que a gente está aqui num momento muito oportuno, as diretrizes estão aparecendo, mas se a gente não estabelecer, Diogo, talvez esses pilares para que a construção ocorra, a gente vai ficar, às vezes, aqui simplesmente falando de um monte de coisa e talvez tendo dificuldade de dar um passo concreto em torno de um contrato. Obrigado. André, só me dá uma oportunidade de perguntar, porque o vereador falou sobre a referência, e eu não sei se eu entendi errado, mas a referência por quilômetro aqui foi de receita, não foi de custo. Não, pois é. Não, sim, eu só estou salientando, porque na sua fala parecia que tem uma referência de custo. Tem uma referência de quanto que faturou. Só para... Não, tá, só para explicar, assim, para eu entender melhor a sua fala. Não, é só para esclarecer, seria o custo para o município é a receita do operador do sistema. Aí. Então, olha só, Braulio, atenção para esse momento que eu tenho acordo com você. Isso é importante. Assim, acho que a primeira coisa é essa, gente. Tipo, se você vai lá, o que foi colocado na questão de Londres e tudo mais, você pode modelar a bilhetagem da forma que você quiser. E isso tem que estar isso necessariamente tem que estar desvinculado da prestação do serviço, porque senão você gera um incentivo dentro do empresário de, por exemplo, atuar só na hora que ele tem a receita tarifária mais alta. Então ele sei lá, atuaria só, que é o que acontece hoje, né? Atua só no horário de pico, principalmente, a hora que realmente faz sentido ter a prestação das linhas e diminui o máximo possível as linhas que são deficitárias, né? Então, acho que assim, o primeiro ponto é a gente tem que olhar a gente tem que fazer essa separação entre bilhetagem, programação e custos, eu tenho acordo com isso, e tem que entender o transporte como um sistema. E entender o transporte como sistema significa que existem linhas, né, e prestação de transporte com custo mais alto do que as outras pelas condições que são operadas, né? Então, até em Belo Horizonte, se você for pegar, o Jefferson vai poder explicar melhor, mas provavelmente assim depende muito do terreno que você está operando, né? Terreno com alta declividade, com asfaltamento pior, você aumenta o seu custo certamente. Então,
E isso está mais diretamente relacionado com a periferia e com os bairros mais pobres, né? Então, essa é a primeira coisa. E... Oi? Não. Sim, considerando o sistema inteiro, sim. Aí isso entraria no cálculo do custo, entendeu? E aí o ponto para mim, que eu acho que tem que ficar um pouco mais claro aqui, é que assim, eu tenho acordo com você, e eu acho que eu preciso colocar isso aqui, que é o seguinte: não tem como, e não é isso que a gente está propondo, aferir os custos reais das empresas de ônibus ou das empresas de quem presta serviço de transporte, porque isso não acontece, isso não é possível. O que a gente está discutindo aqui é como que a gente estabelece uma referência de custos, entendeu? E aí, se você estabelece isso pelo modelo de fluxo de caixa, é diferente de você estabelecer isso pelo modelo de remuneração de custos. E se você usa a planilha de iPOT, é diferente da planilha NTP, pode ser diferente de uma planilha gerada pela própria BH Trans, que é o que eu defendo, que eu tenho certeza que a BH Trans conseguiria fazer uma planilha de referência de custos melhor do que a da NTP, inclusive, e mais, obviamente, voltada para o que é a realidade belo-horizontina. E aí, só para terminar nesse ponto, assim, quando você estuda a história do transporte, é interessante como que as ideias econômicas, de uma maneira geral, elas vão chegando na ideia pública e privada da regulação do transporte. Então, pode parecer uma grande digressão, mas olha só. Em 1947, a Prefeitura de São Paulo, o prefeito de São Paulo, na década de 40, eles argumentavam, e isso era instituído por lei, o monopólio natural do transporte público no município. E a argumentação econômica em cima disso é tipo a argumentação de monopólio natural, de hidrelétrica, etc. E deu super errado, né? Tipo assim, eles não conseguiram manter o monopólio. Tipo, os prestadores chegaram e romperam esse monopólio ilegalmente. E tem uma lógica, tinha uma lógica da argumentação da economia de escala, que é tipo, quanto maior a prestação de serviço, quanto maior a sua empresa, menos custos ela vai ter na escala, porque os custos fixos diminuem. Só que, no caso das empresas do transporte público, de uma maneira geral, essa economia de escala ela é muito pequena, porque você está vinculando justamente ao quilômetro rodado, e junto com o quilômetro rodado você tem o operador, você tem o motorista, possivelmente o cobrador, e vários outros custos que vão junto que não se diluem, né? Poucos custos se diluem, assim. Então, custos variáveis, assim, custos fixos, né, na verdade. E isso é uma questão. E a questão do que fez, o outro ponto de história econômica que fez os contratos serem o que eles são, é um pensamento pautado no neoliberalismo, de que você conseguiria transferir os riscos da operação ao máximo para o empresariado, e que isso traria benefícios do ponto de vista da concorrência, do aumento da eficiência econômica e da qualidade do serviço para o usuário. Só que a experiência histórica que a gente tem é que a gente não conseguiu regular esse direito, essa concorrência ela não existe na prática, até pela dinâmica da demanda do transporte, do grosso do transporte. E é assim, se você vai para o seu trabalho, se você mora na periferia, você não vai escolher entre linhas, você tem uma linha. E se essa linha está boa ou está ruim, não adianta. Mas para dizer assim, que a gente tem que levar em consideração também esses ensinamentos históricos, entendeu? E aí, para finalizar, realmente separar a bilhetagem e a arrecadação tarifária e extratarifária e aí eu não sei se a gente tem acordo, mas ser do município, né, ser da prefeitura, ela ter esse controle desses recursos, ela também poder controlar a programação e pagar pelos custos, pelos custos incorridos. Só fazer um comentário, rapidinho, André. Os custos serem controlados pelo ente público
o faturamento, né, bilhetagem ser controlado pelo ente público, não vejo problema nenhum, obviamente. Mas o dinheiro não pode se misturar em hipótese nenhuma. Por isso que eu acho que a figura do fundo ela entra assim como luva para essa situação, justamente porque é um capital que vai gerar ali que é absurdamente alto, né? Então, assim, é um dinheiro que não pode sair do seu fluxo principal em hipótese nenhuma. Vereador Braulio, repita-me, você abordou alguns pontos, e aí, até, de certa forma, com uma profundidade muito grande. Eu queria trazer apenas alguns pontos aqui para a gente esclarecer. Com relação à bilhetagem, só esclarecer que a BH Trans tem a mesma visão que nós temos, a BH Trans também tem a visão desse sistema. Tá? Então, hoje, 85% da nossa receita entra via bilhetagem eletrônica. Tá? Isso, obviamente, no cartão. E aí você vai falar, mas tem 15% que entraria em dinheiro. Esse entraria em dinheiro, mas entra pelo sistema, porque o motorista recebe, precisa liberar a catraca e etc. Então, 100% do que se 100% do que se arrecada, 100% da receita está efetivamente no sistema de bilhetagem. Perfeito. Tá? Então, assim, só para a gente ter a noção de que, apesar de existir uma bilhetagem e existir ainda um percentual que a gente acha muito alto, né, de 15% em dinheiro, para a gente o ideal seria 100% no cartão. Tá? Então, assim, só para deixar claro que é auditável, rastreável, e 100%, 85% entra já automático via bilhetagem automática, e os outros 15% que entram em espécie, em dinheiro, mas ele é lançado no sistema. Tá? Sobre um ponto que foi dito sobre a especificidade de veículo, que variaria pouco e etc., eu só vou trazer, obviamente, algumas informações técnicas e aí, né, inclusive, consumo de cada veículo desse. Né, só para a gente ter ideia de um articulado com ar-condicionado, ele faz 1,2 com litro. Tá? Para ver a diferença, o básico com ar-condicionado faz 1,65. O básico sem ar-condicionado faz 2,28 com litro. Tá? Repito. O articulado com ar-condicionado faz 1,29 com litro. 1,29 km com litro de óleo diesel. O padrão com ar-condicionado faz 1,88. 1 km e 88 com litro. O básico faz 2,28. E o básico com ar-condicionado, 1,65. Isso é fonte o quê? Isso é do fabricante? Não, isso é fonte nossa. Observado por vocês. Tá? Então, assim, não é fonte fabricante, não. Até porque, provavelmente, como ele faz em testes, em circuito fechado e etc., pode ter alguma variação. Tá? E o veículo vai ficando mais velho também. Perfeito. Ele tem uma diferença. Tá? É só para registrar mesmo. Ok. Também o custo. Quilometragem que ele está fazendo. Sim. Né? Isso é média. Esse valor, ele está trazendo quilometragem por litro de diesel e ponto final, né? Ponto final. De média. Ele vai ter algum momento que ele vai rodar mais vazio, outro momento ele vai rodar mais cheio. Obviamente que um ele vai gastar mais que o outro, mas eu estou trazendo aqui média. Tem um indicador, ok. Sim. Ou seja, tem uma diferença por tipo de veículo que é substancial. Sim, tem uma Ou diferença. seja, você botou o veículo lá com ar-condicionado, ele vai rodar você botou menos quilômetros do que... com ar-condicionado, ele vai fazer 1,29 com litro, de média. Certo. É lógico que aí tem uma ponderação de número de passageiros, etc. Sim, né? por isso que é média, né? Ele está falando de média. Não, pois é. E aí tem o detalhe. Quando a gente fala em quilômetros por litro, é um dos itens, obviamente, do custo. Sim. Se você vamos supor que numa daquelas planilhas que foi apresentada aqui, que naquela época havia um ponto de equilíbrio financeiro que a empresa constatava lá no relatório dela, por hipótese. Certamente, todos os custos estariam apropriados naquele indicador, certo? Certo. Beleza.
Outro ponto, até para a gente deixar claro, um veículo articulado, né, padrão MOV articulado, ele hoje deve estar na faixa aí entre R$ 1.200.000 e R$ 1.500.000. Tá? Enquanto o outro deve estar, o padrão deve estar em torno de 800 a R$ 1 milhão. Tá? Então, tem uma grande diferença. Tá? Só para a gente, obviamente, que apenas para deixar claro aí, como você abordou, se teria alguma especificidade, variaria pouco, né? Estou dizendo, então, varia muito. Tá? O detalhe que eu vejo, Raul, a gente está aqui dialogando mesmo. Perfeito. A questão que eu entendo é que, do jeito que o contrato existe hoje, por exemplo, para tentar garantir uma TIR, parte da premissa, então, de você ter um fluxo de caixa que tem entradas e saídas de fluxo, né? É o tipo de gestão que o Estado não tem que entrar lá. Agora, se eu sei que eu vou ter uma receita X por quilômetro, essa é a gestão que cada um faria para maximizar, obviamente, o seu resultado, né? Porque, por exemplo, você não vai colocar um veículo que tem uma capacidade muito grande onde não está tendo uma necessidade grande de pessoas. Esses ajustes é que o sistema inteligente de controle, né, tem que realimentar a própria programação. Perfeito. Você não tem que rodar com um veículo com capacidade ociosa e nem com capacidade extrapolada, né? Sim, sim. Digamos assim. E aí vai, e aí começa o ajuste. E só para colocar aqui, o André, pessoalmente, que a gente já tem algumas falas, assim, o que eu entendo que seria o mais salutar para o longo prazo é justamente que, ao invés de você tentar sempre fazer o controle, é você permitir que as empresas, numa concorrência aberta de fato, comecem a se ajustar próximo do ponto de equilíbrio. Então, vamos supor que a minha referência por quilômetro calculada foi 10, ok? Mas eu, na minha gestão da minha empresa, sei que eu posso prestar esse serviço por 9. Eu entro na concorrência propondo trabalhar a 9. E, enquanto a referência era 10, eu me proponho a trabalhar com 9, eu fechei um contrato por 9 num prazo de, vamos supor, 1 ano. Isso é sadio, na minha opinião. Por quê? Aí, sim, cada empresa vai começar a correr atrás da sua gestão operacional para conseguir maximizar o seu resultado. E não da gente tentar calcular toda hora quanto que ele... Entende? Seria a livre concorrência, que é um sonho. Na própria construção civil, você tem esses custos divulgados mensalmente, SINAP, você tem CUB e etc., mas isso aí é um norte, é só... Você pode ter uma construtora que opera muito bem, próximo desse número, e você pode ter alguém que seja muito superior. Sim, com certeza. E aí, voltando aqui naquele ponto que você falou sobre a adequabilidade, inclusive até a utilização do veículo adequado, obviamente que a gente está falando aí de um veículo articulado, faz muito sentido em linhas troncais, né? Linhas alimentadoras, muito menos sentido, né? Então, assim, o outro ponto que eu queria, até pegando o gancho do seu ponto, a gente vê muita composição aí, a gente precisa até olhar também o próprio artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 12.587, que é a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que ela fala ali, toda a tarifa ela vai ser calculada com base no custo real mais a remuneração do prestador do serviço, seja ele público ou seja ele privado. Se o custo é real, a gente está falando aí de impostos que incidem e que, na verdade, não deveriam incidir. A gente fala aqui muito do ISS-QN, fala, inclusive, das taxas de defiscalização, que a Prefeitura de Belo Horizonte já retirou isso. Então, obviamente, que isso não onera o serviço, né? Se não onera o serviço, não vai ser repassado. Agora, o Estado, por exemplo, a gente está falando de IPVA em cima desses veículos, 1%. Veículos que, obviamente, só rodam para transportar passageiros, só rodam para prestar serviço público. Na verdade, no final do ano, esse 1% do IPVA ele vai aparecer no custo real do serviço. Tá? A gente fala também de ICMS na compra do veículo. 12% do ICMS é cobrado na compra de veículo zero. Se a gente está falando de veículos acima de R$ 1 milhão, você imagina o tanto que vai para a tarifa, né? Então, acaba o usuário, hoje o usuário catracado,
pagando esse ICMS. Né? De alguma forma, ele vai pagar. Né? De uma forma de conta-gota, mas ele vai pagar. O ICMS sobre pneus, sobre peça, 18%. Então, assim, É a grande discussão dos impostos indiretos no país. A É. pessoa vai lá no mercado e compra um saco de arroz, mas ele não consegue perceber o que está ali dentro, na verdade, de custos de tributos indiretamente embarcados naquele preço. Perfeito. Isso acontece em todo canto, né? Infelizmente. Perfeito, mas eu acho que nesse momento, quando a gente está, inclusive, falando de subsídio, de receita extra-tarifária, para maximizar esse valor e maximizar em termos de valor financeiro e maximizar o impacto em benefício da população, tudo isso tem que ser, de alguma forma, tratado de maneira eficiente para que, lógico, que a população, o usuário catracado, pague o menor valor possível. Por quê? Porque o valor real do serviço ele vai estar reduzido. Essa discussão, Raul, eu acho que ela é muito interessante, porque, por exemplo, no caso dos permissionários com transporte suplementar, eles já entram fazendo as operações como pessoa física, em muitos casos, né? Então, eles não têm acesso a determinados tipos de isenção que um CNPJ vinculado a um contrato de prestação de serviço público teria. Então, aí você já começa a ter, dentro do próprio sistema, uma situação de dois pesos diferentes para situações parecidas, né? Então, tem que ser discutido. O que eu acho que é importante numa mesa como essa aqui é trazer à tona os pontos todos para você partir para uma linha de organizar um próximo ciclo de contrato, que isso tudo seja bem claro para a população, muito claro para quem vai prestar o serviço, muito claro, obviamente, para o município que vai gerir toda essa situação, que é a mobilidade da cidade. Bom, deixa eu fazer só um comentário final aqui, pelo menos, final não sei, né? Mas, ou seja, na verdade, o grande desafio desse sistema do modelo atual é monitorar a qualidade, né? Eu acho que todos nós passamos por isso de outras formas, que não seja pelo transporte público, quando a gente pensa com nossa energia elétrica, nosso sistema de telecomunicações, etc. Então, ou seja, esse é um grande desafio de monitorar a qualidade. Mas eu acho que a gente fez uma discussão aqui muito rica. Eu acho que, pelo menos, com relação à política tarifária em específico, eu acho que os grandes temas vão voltando, né, com relação à bilhetagem, com relação à qualidade, com relação ao subsídio, etc. Eu acho que isso vai construindo para a gente chegar num relatório final que já está com alguns consensos, eu acho que já estão bem em uma direção bem interessante. Eu acho que aquelas diretrizes, eu vou assumir que vocês concordaram, que a gente precisa, né, ir naquela direção. Alguém gostaria, assim, de forma objetiva, colocar outras diretrizes para a gente, ou refutar aquelas, ou colocar outras diretrizes para que a gente coloque em ata, etc., e isso vá para o relatório final. E aí depois a gente já pode, pelo menos na minha opinião, já passar para a leitura da ata. Os pessoal já pode começar a fechar a ata para a gente passar para a leitura da ata. Eu queria colocar nessas diretrizes, eu não vejo isso aí, cobranças, tipo, bilhete único, para ser mais claro, assim. Então, tipo, um bilhete que você pode usar o ônibus o dia inteiro, ou o mês inteiro, dependendo do quanto você paga, etc. Que é justamente isso, esse argumento tem aparecido aqui, não exatamente hoje, mas já apareceu, que é beneficiar o usuário que usa mais o transporte, né? E o bilhete único faz isso. Além só um comentário só sobre a questão do ar-condicionado, veículo, etc. A gente já viu o Cetra e falando muito sobre isso. Isso tem a ver também com a questão do que a gente defende como controle popular do transporte, porque essa definição dos ônibus com ar-condicionado, ela foi uma definição que veio de cima da prefeitura, veio do Calil, assim. A gente, nas CRTTs, o Conselho de Mobilidade Urbana não estava instituído, a gente viu essa definição acontecendo. E se dependesse de mim, tivesse que escolher, eu não escolheria que a cidade tivesse tanto veículo com ar-condicionado, de verdade, assim.
Eu prefiro muito mais, por exemplo, com piso baixo. Se tivesse que escolher alguma coisa, inclusive porque o ônibus com piso baixo ele pode até ser mais caro no momento de adquirir, mas ele não tem um gasto de combustível tão alto quanto o veículo com ar-condicionado, que não precisa ser para todos os lugares. E depois, ironicamente ou não, esse negócio da pandemia foi cruel, né? O negócio do ar-condicionado, né? Tipo, eu sou louco para abrir a janela do ônibus toda vez que eu entro e não tem janela para abrir. É muito revoltante, assim. E aí, Diogo, uma última coisa que eu acho que foi uma discussão no ar, mas eu acho que ela é para daqui a 2 semanas, quando é a remuneração dos prestadores, mas que esse debate já foi colocado aqui entre fluxo de caixa e repasse de custos, né? Eu acho que isso não é um consenso, a gente não tem consenso sobre isso e a gente precisa chegar num consenso, né? Mas é isso. Diogo, só agradecer Mas deixa eu só fazer um comentário. Pois não, Essa pois é. parte, André, vai inclusive chegar na parte que a gente for chegar em custos, né? Por isso que eu não estou pensando em registrar, não estou nem aprofundando o debate aqui agora. Para quando a gente chegar na parte de recurso, remuneração, etc., nós temos que chegar. Até porque, pelo menos, muitas das discussões que estão sendo colocadas aqui, eu acho que elas acabam caindo para o custos. Eu acho que para a tarifa aqui, por isso que eu estou tentando focar agora no final, nós temos que preocupar com a fatia de renda, né? Assim, de certa forma, com a modicidade tarifária, a fatia de renda que o cidadão gasta com mobilidade, aí tem que ver também detalhes disso. Se nós vamos ter alguma progressividade na cobrança, ou seja, vilas, favelas e outras regiões da cidade precisam ser, ou regressividade, né, talvez, ter uma política tarifária específica e diferente, dado que a cidade, de certa forma, voltar o slide? Eu acho que esse ponto a gente tem que incorporar na diretiva. Zonas tarifárias é o que você acabou de dizer e não está muito explícito lá nas diretrizes. Entendi. Coloca a síntese e diretrizes juntas na ata, que eu acho que é importante, a não ser que haja redundância, tá? Acho um bom comentário, né? Porque as zonas tarifárias aqui a gente fala de certa forma, mas com outras palavras e... Efetivamente, ao invés de ter uma vinculação, assim, a gente está supondo, mas em vez de ter uma vinculação sobre o status de renda da pessoa, porque você não vai conseguir controlar que pessoa está em qual ônibus, mas aquela região da cidade onde você quer estimular um transporte subsidiado, beleza. Entende? Que seria uma situação hipotética de você querer desenvolver, por exemplo, uma política habitacional num bairro que é, vamos supor, mais periférico. E aí você precisa trazer essas pessoas para o mercado de trabalho na região central, por hipótese. E aí você quer trabalhar com uma política tarifária menor. Ok, então aí entraria em zonas tarifárias e não na condição da pessoa ela se autodeclarar, por exemplo, de renda X ou Y, entendeu? Estou pensando numa coisa geral para a cidade. É mais amplo, uma zonas região, tarifárias. Entendeu? Políticas tarifárias, acho que a gente falou um pouco lá, e os bilhetes temporais, que o André acabou de citar. O bilhete temporal é de ter flexibilidade de pacotes mesmo, né? A pessoa pode ter um bilhete do dia inteiro rodando, ela pode ter um bilhete da semana, ela pode pagar do mês. Ou, que eu acho que seria um sonho também, Raul, de ninguém embarcar no ônibus e ter que fazer o pagamento dentro do ônibus, né? Ou seja, você pode ter igual a gente tinha na época do faixa azul, que a pessoa ia na banca e comprava o faixa azul e Cara, eu posso habilitar um cartão em qualquer lugar, inclusive hoje com smartphone. Mas, mas tem um lugar que o pessoal não tem smartphone. Na banca do seu Zé. Entendeu? Pode ter um monte de situação. Cartão telefônico, Então, assim, solução tem. Aí a gente tem que partir para uma linha de quê? De entregar o serviço onde há a demanda para o serviço. Eu queria só agradecer. Primeiro, o vereador tem abordado pontos aqui que coincidem muito com a nossa fala e no sentido que ele colocou da inclusão aí do raciocínio do suplementar que tem realmente pontos de custos que não são na questão tributária e que precisam ser vistos, né? E toda essa questão de inclusão de pontos que foram colocados aqui,
da experiência vivida tanto no exterior como em outras capitais que precisam ser incluídas no nosso raciocínio aqui, de forma que haja, no caso, reduzindo o custo, você reduz a quantidade do subsídio que você vai ter que abordar aqui, né? Então, isso tudo é muito importante. A questão que o André colocou do bilhete único, acho que vai ser necessário, e a gente vai ter num tema nosso aqui de pauta, que é a bilhetagem eletrônica e tal, que vai envolver situações que a gente vai tratar. E aí, integração tarifária nossa, que não tem, e a nossa necessidade de ter uma bilhetagem que ela possa ter um custo menor para nós, que hoje é o custo que a gente paga para o Transfácil, né? E que a gente tenha esse bilhete, ele podendo conversar na cidade, né? E não ser o meu bilhete, Transporte Suplementar, o bilhete do Transfácil. Mas é nesse sentido. Obrigado. Bom, vamos dar... Como que vocês estão com a ata aí? Acho que a gente precisa parar uns 10 minutinhos. Então, vamos encerrar as discussões dentro da ata, né, por agora. Esperar uns 10 minutos e a gente retorna daqui a 10 minutos para a leitura da ata, impressão e assinatura. O vereador Gabriel e a vereadora Bela